eu profetizo que isso está mudando. Não apenas para a Igreja da Vida, mas para toda igreja que sonha com isso. E talvez você ainda tenha a crendice de imaginar que para Deus número não importa. Mas na Bíblia existe um livro chamado Números, para que você entenda que importa sim, porque nós estamos em uma batalha espiritual, e onde nós estamos conquistando vidas que vão compor a Igreja de Cristo Jesus e serão salvas, e nós não vamos perder essa batalha. Então importa sim, porque quando nós pensamos em número, nós estamos pensando alguém da tua casa que ainda não foi alcançado por Cristo, alguém da tua família que não se encontrou com Cristo Jesus, e nós somos a resposta de Deus para a tua família. A igreja do Senhor é a resposta de Deus para a tua escola, para a tua faculdade, para a universidade, para o teu trabalho. Então 9 anos não é indeterminado, mas 9 anos nós cremos que é o ano da determinação de Deus, porque nós vamos conquistar Parnaíba para o Senhor Jesus, amém? Eu queria que você aplaudisse o Senhor e pudesse assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, a pastora Camila já deu a palavra de boas-vindas para todos vocês. Nós realmente nos alegramos com a sua presença e sabemos que Deus vai fazer coisas tremendas hoje. Hoje nós estamos recebendo o pastor Samuel Wagner. O pastor Samuel Wagner é um profeta de Deus. Lá no livro de Efésios capítulo 4 fala dos chamados ministeriais, e nós identificamos na vida do pastor Samuel o chamado profético. Ele é um profeta do Senhor. Então que o seu coração esteja conectado com o coração de Deus, em sintonia com o Espírito Santo, porque eu tenho ensinado a Igreja da Vida que nós que precisamos mudar a atmosfera do local para que o Espírito Santo de Deus seja derramado. A Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, os apóstolos, eles cumpriram aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer: permanecer em Jerusalém, em comunhão e em oração. E no dia de Pentecostes, estava ali 120 discípulos com os apóstolos, cumprindo exatamente aquilo que foi determinado. Então os apóstolos, eles mudaram a atmosfera, eles prepararam o ambiente para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado. E eu creio que se você estiver no espírito de adoração, se você estiver profetizando que Deus vai falar hoje com você, certamente você vai ser muito impactado com a ministração de hoje, amém? Eu queria, por favor, coloca para nós Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1, tá bom, filho? Assim diz a palavra de Deus: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Amém? Todos vocês conhecem esses versículos. É bem nítido em nossa mente, quando nós éramos crianças, pelo menos eu era assim, e minha mãe contando para mim a história de como Caim matou Abel, de como Caim teve inveja de Abel, mas porque Caim teve a oportunidade de consagrar a Deus o seu melhor, e ele falhou nessa oportunidade. Porque nos primeiros dias, a terra era extremamente fértil, e o que se plantava se colhia rapidamente. Mas Caim, ao invés de consagrar a Deus o seu melhor, ele entregou a Deus
o que lhe sobrou no fim da colheita. Porque o versículo que nós lemos diz o seguinte: no fim de um tempo, ou seja, no final da colheita, o que sobrou, Caim entregou de oferta a Deus. Quantos cultos que nós temos a oportunidade de entregar a Deus o nosso melhor, e nós entregamos a Deus apenas aquilo que lhe sobrou. E eu tenho entendido cada vez mais, por tudo que Deus tem feito nessa igreja, em nossas vidas, que Deus não usa dinheiro, mas Deus usa pessoas. Deus deu o melhor para cada um de nós. Deus não deu o que sobrou. Jesus não foi a sobra do céu. Jesus é o melhor de Deus, que morreu na cruz, que teve até a sua última gota de sangue derramada por cada um de nós. E quando nós vamos ler Hebreus capítulo 11, e encontramos o herói da fé, Abel. Abel é chamado de herói da fé por causa da sua oferta. Não foi porque ele morreu nas mãos do seu irmão, mas sim porque a oferta de Abel fala até os dias de hoje. Porque Abel, daquilo que Deus entregou a ele, daquilo que Deus confiou a ele, que foi as ovelhas, ele separou a Deus a primícia, e quando chegou no tempo certo, ele sacrificou e entregou como oferta a Deus. E hoje nós temos a possibilidade e oportunidade de adorarmos ao Senhor com o nosso melhor. Porque quando nós consagramos dízimos e ofertas na igreja da vida, nós entendemos que isso é um ato de adoração a Deus. Nós não colocamos aqui dinheiro como faziam os fariseus, que depositavam grandes quantias de dinheiro, mas nós fazemos aquilo que a viúva pobre fez, porque nós entendemos que ninguém é demasiadamente pobre que não possa confiar em Deus e ofertar o seu melhor. Abel, escute bem, Abel consagrou a primícia. Primícia é o primeiro. Se ele consagrou o primeiro é porque ele confiou que Deus mandaria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Aquela viúva, ela consagrou tudo o que tinha, porque ela sabia que Deus iria dar o sustento. E quando nós falamos de dízimos e ofertas na igreja, nós entendemos que falamos isso porque nós seremos abençoados e damos a oportunidade para que o povo de Deus prospere e seja abençoado também. Então eu não me envergonho de abençoar a sua vida falando sobre dízimos e oferta. Pelo contrário, eu sei que Deus nos colocará em lugares altos nesta cidade, porque aqui tem uma igreja fiel ao Senhor. Porque o que se semeia, se colhe para a glória de Deus, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Pegue seu envelope. Quem aqui não recebeu o envelope? Levanta a mão. Irmã Ana Célia. Pois avisa, irmã Ana, por favor. Quem não recebeu o envelope? Olha só, pessoal, vamos mais rápido, por favor. Levanta o seu envelope. Amém? Nós vamos consagrar ao Senhor nesse momento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o que está em nossas mãos não é o que sobrou, não é aquilo que foi rejeitado, mas o que está em nossas mãos é o nosso melhor. Por isso, Pai, nós queremos consagrar a Ti, ó Deus, a nossa oferta, os nossos dízimos. E somos tão gratos ao Senhor, porque não tem faltado absolutamente nada em nossa casa. Não tem faltado absolutamente nada na sua casa, Senhor, porque tem se cumprido a Tua palavra. Porque os Teus filhos têm trazido, Pai, os tesouros para a Tua casa. E eu quero profetizar, Pai, sobre a vida deles,
que não vai faltar absolutamente nada em seus lares. Eu quero profetizar oportunidades de emprego. Eu quero profetizar aprovação nos concursos públicos. Eu quero profetizar o melhor, Senhor Deus, promoção. Eu quero profetizar, Senhor Deus, abastança, que o Senhor realmente possa exagerar na vida dos teus filhos, Senhor. E assim, Pai, abençoá-los para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Se você também deseja passar no cartão de crédito, no débito, esse jovem aqui, levanta a mão, Ed, está aqui para receber. Você pode sair do seu local. Nós temos pessoas para passar aqui também as salvas, para que você possa consagrar o seu melhor ao Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. A igreja.
igreja. O que dizer? O que dizer? Glória a Deus. Amados, eu queria já chamar o pastor Samuel Wagner. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor. Pastor, seu teste aí, o microfone estava falhando um pouquinho. Está desligado. Oi. Amém, glória a Deus. Pastor, é um enorme prazer para nós, uma honra poder estar recebendo o Senhor aqui. Eu disse à igreja que o Senhor é um profeta de Deus. Eu estive em um culto de quarta-feira, quarta do encontro, não é isso? O Senhor ministrando, eu fui muito abençoado por Deus, fui muito abençoado. Nós estivemos juntos em novembro do ano passado, no encontro da Igreja 360, recebi uma palavra de Deus do Senhor ali, juntamente com minha esposa. Nós fomos muito abençoados. E hoje, a partir daquele dia, eu já tive o desejo no meu coração de trazê-lo. Hoje se tornou real. E eu gostaria que o senhor sentisse à vontade, ficasse em casa. Eu quero só comunicar à igreja, amados, que o pastor, ele vai ter que, ele vai ter que sair rapidamente. Ele não vai ter como atender os amados, porque senão ele vai perder, né? A gente teve um probleminha, ele vai ter que voltar de ônibus, então ele vai perder o ônibus se ele demorar mais um pouquinho. Mas todos nós seremos muito abençoados. Tire fotos, marque o pastor, tá bom? Nas redes sociais. Se você não segue o Instagram do pastor, vou pedir para os meninos estarem colocando ali. Também ele tem um canal no YouTube muito especial. E eu queria que todos estivessem seguindo o canal também do pastor. Amém? Eu queria que vocês estendessem as suas mãos para que a gente possa orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, te louvamos, Senhor, te exaltamos, Pai. O nosso coração é grato por esses 9 anos, Senhor, e pedimos ao Senhor que possa usar o teu filho, que ele seja, Senhor, um instrumento da tua vontade, que o Espírito Santo de Deus possa usá-lo com os dons proféticos, que o Espírito Santo de Deus já possa, Deus, transformar a realidade deste local da maneira que só o Senhor faz, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito. Nós somos, Pai, uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja avivada, que clamamos pelo avivamento e pedimos, Senhor, abre a porta, Pai, hoje, Deus, sobre a igreja da vida, e o que nós tanto sonhamos e oramos, Senhor Deus, se torne real, e que o Senhor possa usar o Teu Filho para cumprir, Deus, essa palavra profética em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor, fique à vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que alegria imensa estar aqui com vocês essa noite. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um que está aqui. Daqui a pouquinho eu vou tirar essa jaqueta, porque o fogo do Espírito está grande aqui. Eu só queria que o rapaz tirasse umas fotos decentes minhas, viu? Pregando assim arrumado, mas daqui a 5 minutos eu vou me esculhambar como todo bom nordestino que sou, suar na presença de Deus, porque eu sei que você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Eu creio que Deus tem um recomeço para várias áreas da sua vida, e você vai viver esse recomeço em nome de Jesus. Mas antes eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Orlando, da pastora Camila, pastor Costa Neto, meu pastor sênior lá em Fortaleza, da Videira. Tem um carinho imenso e fala muito bem de vocês e dessa igreja.
e realmente eu glorifico a Deus por estar conhecendo vocês aqui hoje. Já pretendo voltar com mais tempo, com mais tranquilidade. Realmente hoje foi bem corrido. Para vocês terem uma ideia, eu saí de casa às 9 da manhã e cheguei às 7 da noite aqui em Parnaíba. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer com que tudo isso, com que toda a distância seja recompensada pela glória de Deus e pela palavra com a qual Ele vai falar conosco. Então realmente eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um que está aqui. E esse casal muito especial, o pastor Orlando, pastora Camila, muito obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer o Rodrigo, piloto de Fórmula 1, que foi me buscar lá em Teresina. Grandes foram os livramentos. Brincadeira, foi não, ele dirige bem demais, mas a gente teve que vir bem correndo. Mas o importante é que a gente conseguiu chegar a tempo para o culto, e eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco essa noite, amém? E interessante, queridos, quando eu recebi a mensagem, quando eu recebi o tema da festa desse ano, que era a palavra recomeço, eu comecei a conversar com o Espírito Santo sobre essa palavra na minha própria vida, porque faz praticamente quase 2 semanas que eu prego sobre recomeço. Que eu prego sobre o recomeço de José, sobre o recomeço de Ruth e Noemi, sobre o recomeço de Pedro, e Deus tem falado muito comigo. E ontem, na correria, arrumando a mala para vir para cá, eu sempre pego o primeiro livro que eu vejo na minha estante, que eu não li ainda, e aí eu peguei o livro, o que é até da pastora Tamires, uma grande amiga minha do Ministério Zoe, que talvez você conheça ela pela música Aquieta Minha Alma, que foi ela quem compôs, e eu peguei o livro dela para ler. Quando eu li o livro dela para ler, o tema era recomeço. E aí, quando eu percebi, simplesmente eu vi essa palavra vindo de todas as formas, e é por isso que eu creio que definitivamente muitos de nós estamos vivendo um tempo de recomeço. E como o pastor Orlando muito bem disse, nós estamos em um ano completamente atípico. Na verdade, já estamos no 2º ano. Estamos vivendo 2020.2, diga misericórdia. O que a gente pensava que já estaria resolvido esse ano, infelizmente não está. A pandemia cancelou festas, a pandemia cancelou formaturas, a pandemia cancelou eventos, mas não pode cancelar os planos de Deus para a sua vida. Ela em momento nenhum atrapalhou. Samuel, mas datas mudaram, mas não é porque a nossa data humana muda que o plano de Deus se frustra. Deus tem plano. Eu, por exemplo, ia casar no dia 23 desse mês, e a pandemia me fez adiar o casamento para mais para o final do ano, mas o importante é que eu encontrei a mulher certa e estou noivo e vai dar tudo certo. E se tiver alguém solteiro aqui, eu já quero aproveitar para profetizar. Quem está solteiro aqui, diga, lembra-te de mim, Senhor. Pois eu profetizo que o Senhor vai te surpreender esse ano ainda, em nome de Jesus. Então, eu queria compartilhar um pouco sobre um recomeço. E eu sei que durante essa festa vocês vão estar falando sobre várias áreas de recomeço. Mas hoje eu quero falar sobre recomeço na vida espiritual. Porque infelizmente muitos de nós nos preocupamos com várias áreas da nossa vida. A gente ora pela nossa família, a gente ora pela nossa vida sentimental, a gente ora pela nossa vida financeira, e às vezes a gente esquece de buscar pela nossa vida espiritual, pela plenitude de Deus na nossa vida, pelo cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. E aí a gente acaba se perdendo completamente, porque o que você precisa perceber é que a primeira coisa que você tem que buscar na sua vida, antes de buscar qualquer bênção, é a plenitude de Deus na sua vida espiritual. É a sua vida espiritual cheia do Espírito Santo. É a sua vida espiritual cheia do poder de Deus e a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus em dia. Porque quando você estiver vivendo essa plenitude, vai se cumprir na sua vida o que diz Mateus 6,33, que fala que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando eu falo sobre recomeço na vida espiritual, é difícil não lembrar de um rapaz chamado Pedro, que a Bíblia apresenta como um dos discípulos mais difíceis de Jesus, um discípulo altamente sincericida, um discípulo intenso, um discípulo que era muito corajoso na hora que não era para ser, e era covarde na hora que era para ser corajoso. Mas entre tantas falhas e acertos de Pedro, pelo menos ele era verdadeiro e sincero.
Porque é muito melhor para Deus trabalhar com um pecador sincero do que com um religioso hipócrita. É muito melhor para Deus trabalhar com você do jeito que você é, dizendo: Jesus, eu sou esse ser humano aqui, luto contra essas fraquezas, luto contra esses pecados, tenho esses problemas na minha personalidade, mas eu te amo e abro o meu coração para que tu possa me transformar. É muito melhor Deus trabalhar e transformar alguém sincero dessa forma do que aquele hipócrita que na igreja dá glória a Deus, aleluia, sabe a música decorada e fala em línguas, mas em casa desrespeita a mãe, em casa fala mal de todo mundo, em casa não glorifica a Deus e não vive aquilo que prega ou que canta. E é por isso que hoje Deus vai falar conosco sobre esse recomeço na vida espiritual. E quando eu falo sobre recomeço na vida espiritual, eu falo antes de tudo sobre você abrir mão de algo chamado religiosidade. Uma coisa que muito me alegra ao entrar aqui nessa igreja e perceber a atmosfera desse lugar, é que eu vejo claramente que essa não é uma igreja religiosa. Essa não é uma igreja que prega apenas a aparência das pessoas. Essa não é uma igreja de usos e costumes e regras, mas é uma igreja que prega o relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida. E é por isso que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Porém Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Então disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Sabe, queridos, eu quero ler somente essa passagem, porque a gente vai estar refletindo um pouco sobre todo o contexto e sobre toda a história. Mas o que eu quero especificamente abordar no culto de hoje é sobre esse momento específico, em que entre tantas falas de Pedro, Pedro fez uma promessa que ele não poderia cumprir. Pedro fortaleceu-se em um grande problema que muitos religiosos possuem, que é o problema da autossuficiência. De achar que você é bom para manter a sua vida espiritual, que você é mais crente do que o outro. Porque o que é triste, entre tantas coisas que eu vejo nessa declaração de Pedro, é que o mais terrível é que Pedro, quando ele fala que não negaria Jesus, que não se escandalizaria, que não abandonaria, ele teve o grande erro que todo religioso comete, de falar não apenas de si, mas de falar dos outros. E o interessante é que ele fala: ainda que todos eles se escandalizem, ainda que todos eles te deixem, eu não te deixarei. Diga misericórdia. Um dos maiores problemas dos religiosos, que precisam urgentemente recomeçar na sua vida espiritual, é que eles acham que eles são bons pelas suas próprias obras. Sabe, queridos, eu amo pregar sobre religiosidade versus relacionamento, e não havia pregação melhor para pregar no primeiro dia dessa festa, porque hoje é dia de você alinhar a sua vida espiritual, até porque eu sei que Deus tem grandes promessas para se cumprir na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer para você nessa terra, Deus tem te dado livramento até aqui. Quem está com saúde, diga graças a Deus. Quem está respirando aqui sem ajuda de aparelho, diga glória a Deus. Você tem muitos motivos para agradecer. Porém, muito mais importante do que eu pregar uma casa nova com carros na garagem, um príncipe encantado pedindo você em casamento, hoje você vai sair desse lugar com a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e que você está preparado para, quando a trombeta do Senhor tocar, você subir ao encontro do Senhor nos ares.
Nós precisamos voltar a colocar a nossa vida espiritual como prioridade. Quando eu falo sobre religiosidade versus relacionamento com Deus, eu falo com conhecimento de causa. Porque quem me vê hoje pregando, eu estou com 33 anos de idade. Eu já me considero um coroa gospel, com todo respeito. Mas eu me converti com 15 anos. Ou seja, eu tenho aproximadamente 18 anos que caminho com Deus. E quando eu falo sobre religiosidade, eu sei o que eu estou falando, porque eu me converti em uma igreja altamente religiosa. E eu sabia o que é que era isso. Você precisar cumprir algumas coisas que às vezes afastavam o seu relacionamento com Deus. Religiosidade. Como, Samuel? Me dê um exemplo, eu vou lhe dar. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 15 para 16 anos, o meu pastor atual, na época, ele falou para mim que queria que eu fosse obreiro da igreja. E eu queria muito ser obreiro, porque o obreiro da igreja na época dirigia o culto, dava a palavra de saudação, cantava os hinos da harpa. E eu sempre gostei de microfone, sabe, irmãos? Sempre tive um chamado da comunicação. E aí eu virei para o pastor e falei: na hora, pastor, eu quero. E ele falou: só tem um detalhe, você vai ter que ser mais crente. E eu já tinha quase um ano que eu caminhava com Jesus, e eu estava naquele nível de primeiro amor, irmãos, que eu tinha medo de cuspir no chão e ficar no arrebatamento. Quem lembra dessa fase? Que você passava o dia falando misericórdia, está queimado, está amarrado, está repreendido? Era eu naquela fase. Então eu virei para o pastor e falei: pastor, mais crente? Pois eu acho que eu já estou servindo a Deus da forma certa. Ele falou: não, meu filho, você agora vai estar no púlpito, você tem que vigiar mais. E eu falei: amém. Me diga o que é que eu tenho que fazer. E ele falou: tá vendo essas suas camisas gola V? Que na época, né, era aquela camisa que era conhecida, que era bem aqui, ó. Nem era muito gola V não, era aqui em cima. E eu falei assim: sim, pastor. E ele falou: você não pode mais usar esse tipo de camisa. E quando você usar camisa de botão aberta aqui em cima, você vai precisar colocar uma outra camisa branca por dentro, para poder proteger esses dois ossinhos. E eu falei: mas por que, pastor? Fortaleza é muito quente. E ele falou: